Instituto Singularidades, formando professores, transformando o futuro. Prática de ensino. Números e numerais. Objetivo de aprendizagem da disciplina. Analisar os programas, expectativas de aprendizagem e métodos de ensino do 4º ao 7º ano do ensino fundamental. Desenvolver e raciocinar sobre o ponto de vista do ensino e da aprendizagem, dos conteúdos relativos aos números naturais, inteiros e racionais. Trabalhar o desenvolvimento histórico, os sistemas de representação, usos e significados dos números e das operações e os algoritmos operatórios. Propiciar ao aluno contato com pesquisadores, seus trabalhos e linhas de pesquisa, ligados ao conteúdo e ensino da matemática e interdisciplinariedade, em diversos seminários. Permitir ao aluno a integração teórico-matemática com a prática educacional, problemas de resolução e construções em sala de aula, em seminários apresentados pelos alunos. Avaliar e identificar os problemas da educação matemática e seu ensino, como subsídio para os projetos e construções dos trabalhos de conclusão de curso. Antes de entrarmos nos problemas de sala de aula e nos números e numerais, vamos discorrer um pouquinho sobre a LDB 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela discorre sobre todo o sistema educacional, princípios gerais, finalidades, recursos financeiros, formação e diretrizes para a carreira dos profissionais da educação. Em seu artigo 1º, ela nos diz que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Nos diz também que a educação escolar deve se desenvolver predominantemente por meio do ensino, em instituição própria, e que essa educação deverá ser agregada ao mundo do trabalho e às proximidades sociais. Da educação, princípios e fins da educação. O artigo 2º nos relata que a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Neste ponto, discorremos que a educação deve ser da família e do Estado. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. O artigo 3º diz que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Neste ponto, vamos nos ater, por enquanto, a somente alguns desses princípios para que possamos discutir e discorrer em sala de aula. Valorização do profissional da educação escolar. Temos verificado que a educação escolar, a valorização do profissional de educação, tem se propiciado a algumas situações e a alguns financiamentos, digamos assim, para que dê valorização ao profissional de educação. Então, o Estado tem por finalidade propiciar o financiamento deste profissional
em ensino continuado e mestrados e doutorados em instituições públicas e privadas, né? Mas somente a valorização do profissional de educação escolar em termos de formação, né, fica muito vago para este ponto. Não vamos nos ater aqui à valorização financeira do profissional de educação no momento. Discorreremos sobre esse ponto mais à frente. Outro princípio é garantia do padrão de qualidade. Temos visto, mais do que nunca, e temos acesso, né, aos medidores, né, aos índices de qualidade da educação nacional, e verificamos que esse padrão de qualidade não vem sendo atingido. E não vem sendo atingido há muito tempo. Quais são, de fato, os padrões de qualidade, né, exigidos para nossos alunos, né, no Brasil? O que acontece, né, com esse padrão de qualidade? Qual o envolvimento do profissional de educação em vista a esse padrão de qualidade, uma vez que, né, discorremos logo no primeiro princípio da valorização do profissional da educação escolar? Qual é a ligação que temos da garantia de padrão de qualidade com a valorização do profissional da educação escolar? Logo, percebemos que garantia, né, padrão de qualidade, garantir padrão de qualidade, né, é uma situação contínua, né, e que por determinadas vezes envolvem-se em situações de mão de obra. Ah, mas qual mão de obra? Mão de obra do profissional de educação. Mas qual profissional de educação? Somente o professor? Não. Profissional de educação escolar, a direção, a coordenação, os funcionários administrativos, os inspetores, o pessoal da limpeza, o pessoal da merenda, né? Para que se garanta um padrão de qualidade, né, e essa valorização do profissional de educação, necessitamos ainda debater por muito tempo, né, quais são esses princípios, né, e como atingir esses princípios para atingir a garantia de padrão de qualidade. Outro princípio é a valorização da experiência extraescolar, né? Num país onde a construção do livro didático é pontual para algumas regiões, né? Logo, qual é a valorização da experiência extraescolar que temos visto no livro didático? E o livro didático que é elaborado, né, em detrimento de um rendimento escolar da região sul ou sudeste, ele pode ser usado em detrimento escolar nas regiões norte e nordeste? Se estamos falando de valorização de experiência extraescolar, né, a regionalização sendo diferente, as regiões diferentes, né, a experiência social desses alunos são as mesmas? Se não são as mesmas, não teríamos como fazer uma valorização da experiência extraescolar com o mesmo material didático. Esse seria o primeiro princípio, né? Segundo princípio de valorização da experiência, segundo item da valorização da experiência extraescolar, quando eu sou obrigado a trabalhar com material, né, que já vem pronto, que vem todo elaborado com exemplos, figuras, nomenclatura,
previamente determinado e previamente aceito, como ter a garantia da valorização da experiência extraescolar, uma vez que, fechadas-se as portas da instituição, o que vemos é a formalização. Outro princípio que devemos discutir é a vinculação entre a educação escolar e o trabalho e as práticas sociais. Né? Ora, se a valorização da experiência extraescolar, que nós acabamos de comentar, tem alguns itens ou vários itens que poderíamos discorrer, né, sobre esta situação, né, de valorização extraescolar. Como fazer a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais? Como se dá esse processo onde, na grande maioria, não temos condições nem de mudar a parte interna, o que está dentro da escola, né? Se sociedade e educação não se conversam, como trabalhar as práticas sociais e como vincular o trabalho, né, e as práticas sociais? Necessitaremos aqui mais alguns pontos, né, para discutir essa vinculação, uma vez que no Brasil a grande maioria dos jovens em idade escolar, em idade de trabalho, estão fora dessas práticas de trabalho, né? E as práticas sociais que realizam, tá, não tem nenhum vínculo com a educação escolar. Do direito da educação e do dever de educar. É dever do Estado o ensino fundamental obrigatório e gratuito. Ou seja, toda criança em idade escolar deve obrigatoriamente estar matriculado em uma instituição de ensino. E é dever do Estado propiciar o ensino médio gratuito. Dos níveis e das modalidades de educação e ensino. Para falar dos níveis de modalidade de educação e ensino, pegaremos apenas alguns pontos, né, do ensino fundamental e médio, né, que discorre sobre a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Né? O aluno em idade escolar, matriculado na instituição de ensino superior e que esteja vinculado ao trabalho, consequentemente às práticas sociais, né, tem o direito de adequação ao ensino noturno regular. As pessoas, né, que já passaram da sua idade escolar, né, têm o direito ao acesso à educação escolar para jovens e adultos, né, em programas do EJA. Tá? Então, é direito do cidadão, né, estar matriculado em uma instituição de ensino, né, criada exclusivamente para jovens e adultos fora da idade, né, do ensino regular.
Para tanto, né, para que as modalidades e os níveis de educação e ensino sejam colocadas em prática, né, a LDB, ela promove programas, ela discorre sobre os programas de adequação escolar. Né? Quais são esses programas de adequação escolar? Programa do material didático, programa de transporte, programa de alimentação e saúde, programa de padrões mínimos de qualidade e garantia de insumos, ou seja, todo aluno matriculado na escola básica tem direito a um mínimo para subsidiar o ensino-aprendizado. A educação básica, ensino fundamental, obrigatoriamente de 9 anos, e ensino médio, obrigatoriamente de 3 anos. Quais são as características, né, dessa educação básica que nós temos hoje? Então, são características principais: 200 dias letivos, né, obrigatórios. O sistema de avaliação deveria ser contínuo e cumulativos. Teremos a obrigatoriedade de recuperação paralela e frequência mínima exigida de 75% dos dias letivos. Quanto ao currículo obrigatório, né, temos aí o estudo de matemática e língua portuguesa, o estudo do mundo físico e natural, da realidade social e política. Temos também introduzido, obrigatoriamente, o estudo de história e cultura afro-brasileira e indígena, com ênfase e pela formação do povo brasileiro. Ou seja, né, a obrigatoriedade do estudo de cultura afro-brasileira e indígena dar-se-á tão somente para estudar a formação do povo brasileiro. A educação infantil, ela é ofertada, deverá ser ofertada em creches para crianças até 3 anos, na pré-escola para crianças de 4 a 6 anos, e não tem obrigatoriamente ou não obrigatoriamente, ela não tem objetivo de promoção para o acesso ao ensino fundamental. O acesso ao ensino fundamental é um direito de todos, sem prévia passagem pela educação infantil. Ao profissional de educação da escola básica, tem por obrigação ser habilitado em nível médio e superior, porém, essa habilitação da qual comentamos, no artigo 62, ela discorre sobre a obrigatoriedade de formação no Instituto Superior de Educação para que se possa atuar na escola básica. Discorremos aqui um pouquinho sobre alguns pontos que são pontos de discussão da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9394/96, né? E o vídeo colocado para vocês, o vídeo auxiliar, ele trata um pouquinho sobre alguns pontos, né, que colocamos aqui, e outros pontos também que merecem discussão, né, para o aproveitamento de nossos estudos.